Povo santo de Deus, meus irmãos, hoje não é bom dia, hoje é boa tarde com o santo do dia. Boa tarde porque estou fazendo agora pela tarde, agora são exatamente 12h e 52 minutos. Na verdade, esses áudios são feitos com um mês de antecedência e são colocados no YouTube, são armazenados para no dia eles serem oficializados e serem lançados, Só que tem alguns vídeos que o YouTube, não permite que vá para o ar, alguma palavra que foi dita, alguma coisa que vai de contra a sua diretriz. Então esse foi um dos vídeos que foi embargado, e como era meu dia, estou aqui refazendo ele mais uma vez, com muita alegria. Não estou fazendo aqui por fazer, mas fico feliz em recontar essa história de novo, porque é que vale muito a pena contar a história das nossas joias, tá bom? Então hoje, dia 19 de outubro de 2024, o santo que hoje a gente vai conhecer a história é de São Paulo da Cruz, que é o fundador dos passionistas, tá bom, meus irmãos? Então, 19 de outubro, a igreja celebra em todo mundo a memória de São Paulo da Cruz, chamado a fundar uma ordem religiosa com a finalidade de contemplar e reparar a paixão de Cristo. Foi-lhe exigido que sofresse em si mesmo a dor e o desconforto como fundamento de sua grande obra. Então aqui já temos uma ideia já do que nos aguarda, a vida desse santo que sentiu na própria pele, na sua alma, as dores e os desconfortos da paixão de Jesus da cruz. Ele nasceu, meus irmãos, em 3 de janeiro de 1694. Nasceu com o nome de Paulo Francisco, primeiro filho da família Daney, e desde o início da sua infância sempre teve uma inclinação à piedade, sempre foi incentivado pela família, em toda a sua casa, a terem a fé, uma vida de fé. Brincava juntamente com seu irmão de construir altares a Nossa Senhora. Seu irmão João Batista vai estar muito presente na história desse santo de hoje. Às vezes, com o intuito de fazer penitência, passava noites inteiras no celeiro, dormindo em tábuas ou no chão. Assim transcorreu a infância dos dois irmãos, não só Paulo, mas também João Batista, que preparava carinhosamente para uma altíssima missão. Com 19 anos apenas, após ouvir um sermão, deu-se o que ele chamaria de conversão. O menino que já era santo, teve aí após a homilia do seu pároco, a sua conversão. Profundamente comovido, pediu ao sacerdote que o atendesse em confissão, e a partir de então começou uma vida de sacrifícios e rompeu com o mundo, num desejo ardente de entregar-se somente a Deus. Então São Paulo, antes de entrar na vida religiosa, ele achou que Deus queria ele como um militar, Então ele entrou ali para a vida militar com 19 anos, mas em 1720 teve uma visão, e nessa visão ele se viu revestido em espírito de uma túnica negra que chegava até o chão, com uma cruz branca no peito, e sobre a cruz estava escrito o nome santíssimo de Jesus em letras brancas. Então aqui abre um parênteses para dizer que os passionistas, a roupa deles até hoje, são desse jeito aqui, uma roupa preta, negra, com uma cruz no peito e com o nome de Jesus na cruz. Então ele tinha dúvida se Deus queria ele como eremita, ou seja, como um monge ali, enclausurado, ou queria ele como um missionário. Ele consulta então 3 padres e procura, por um deles, o bispo de Alessandria, Dom Francisco Arbódio, que o submete a algumas duras provas, e percebendo que a mão de Deus está em suas intenções, de criar uma ordem religiosa, ele termina por revertir São Paulo com a túnica penitente com a qual ele se vira trajado em seu sonho. Então ele passa a viver de doação, assim como também os seus irmãos, e a fama de santidade dos 2 irmãos chegou aos ouvidos de Dom Pinatelli, bispo de Gaeta, que os convidou para ali exercer seu apostolado. Discernindo neste pedido a voz de Deus, a partir do verão de 1723, os 2 irmãos passaram a habitar em regime de rigorosa austeridade, na ermida de Nossa Senhora da Cadeia, próximo da cidade onde já se encontravam alguns ermitões.
Ou seja, ele foi fazer missão num lugar onde já tinham as pessoas já que tinham uma vocação para a vida religiosa, para a vida contemplativa. Depois, de um tempo entre a vida ativa e a contemplativa, os dois irmãos chegaram a Troia em missão no ano santo de 1725 e foram acolhidos pelo bispo Dom Cavalieri. Paulo, lhes desvendou, ou seja, deixou bem claro que ele tinha recebido de Deus uma missão para criar uma ordem religiosa e que agora tudo estava na mão de Deus e da igreja. E em meados de 1726 decidiram então eles ir embora para Roma. Era para tornar a servir no hospital e preparar-se para o sacerdócio. Em poucos meses receberam as ordens menores, que é o acolitato e o leitorato, e 7 de junho de 1727 foram ordenados padres pelo bispo Bento XIII, na verdade. No ano seguinte, obtiveram a permissão do Papa para retirar-se novamente à solidão do Monte Argentário, e em pouco tempo reuniram os primeiros companheiros, entre eles Antônio Danei, outro de seus irmãos. Então tinha 2 irmãos, Paulo e João Batista, e agora entra um outro irmão que se une a eles, que é o Antônio Danei. Era, afinal, o início da congregação, que hoje é conhecida como os passionistas, que é dedicada à contemplação da paixão do Salvador, ou seja, os pobres de Jesus. Estava definida a vontade de Deus e agora nada mais poderia parar nessa obra. A pequena obra crescia devagar, muitos vinham à ermida de Santo Antônio Abade, onde se alojaram para receber os sacramentos, atraídos pelo perfume de santidade dos irmãos, dos 3 irmãos. Muitas provas, muitas dificuldades teria que passar para levar adiante a sua obra, pois era importante que ele sentisse em sua alma o abandono de Cristo. Não teria como fundar uma congregação espelhada na paixão de Cristo sem que passasse também pela prova da cruz também. Então, eles passaram pelas provas das calúnias, das incompreensões, sem conta, dificuldade de todo jeito mesmo. E no final, o bispo Bento XIII, que iria se tornar Papa, que tinha aberto as portas para iniciar a congregação deles, passionistas, acabou fechando a porta. Imagine só a tristeza que foi para esse pessoal aí. Seguindo então os passos de Jesus crucificado, Paulo viveu momentos de dor e desconcerto. Mais de 10 anos, mais de uma década, fez esperar a providência, pois somente quando subiu ao sólio, ou seja, o novo Papa, o Papa Bento XIV, o cardeal Lambertini, que muito havia ajudado nos primeiros anos em Roma, teve aprovado, enfim, as regras e Constituição. E em 15 de maio de 1741, nasce oficialmente os passionistas. Então, estamos falando aqui de alguém que desde pequeno, uma fama de santidade, que teve um sonho, uma visão, que teria que fundar uma ordem religiosa, teve o apoio de muita gente no início. Na metade do caminho, todo mundo virou as costas para ele, ficou apenas ele, os irmãos e alguns beatos. Então, teve paciência, esperou 10 anos para que voltasse realmente o processo para iniciar a criação de sua ordem religiosa. E, enfim, agora ele já pode trabalhar em paz. Só que, após consolidar a sua obra, chega o momento de partir, o momento de ir junto com o Senhor, o momento da sua vida aqui na Terra chegar ao fim. Sentindo o seu fim, Paulo visitou todos os retiros pela última vez para dar aos seus as derradeiras instruções e exortá-los a cumprir fielmente a regra. Em maio de 1775, presidiu seu último capítulo geral da ordem. Capítulo geral é uma espécie de uma reunião ali onde todos os membros participam, feito eleições ali para quem assume os cargos, enfim. E nesse ano ele teve à frente dessa eleição, 775, ele como fundador pediu perdão por todas as deficiências de seu governo e suplicou a caridade de morrer na congregação, porque existe muita história de santo, meus irmãos, onde o fundador
da ordem religiosa, é expulso da ordem religiosa, muitas vezes, e morre, né, sem estar na ordem religiosa, e só depois de muitos anos, muitas décadas, é que se reconhece o erro de ter expulsado essa pessoa que fundou, e de uma forma canônica, de uma forma especial, de forma até tardia, reconhece a santidade dessa pessoa e reconhece ele como fundador. Então, ele pediu carinhosamente que não tirassem ele da ordem religiosa que ele fundou, que é um sonho não apenas dele, mas um sonho também de Jesus. Então, em finais de junho, ele piorou muito sua saúde. Seus sofrimentos eram terríveis, né? E não conseguia ingerir alimento algum, né? Nada sólido. No entanto, sua serenidade de alma era íntegra, né? Se por um lado ele não conseguia nem comer, por outro a sua alma era tranquilíssima, né? Quanto mais seu corpo estava débil e enfermo, mais seu espírito forte e cheio de vida e inflamado com o desejo de estar perfeitamente unido a Deus crescia. Ao receber, então, o sacramento da extrema unção, outra vez pedindo perdão pelo que seus olhos constituíam faltas, e deu a bênção a todos os passionistas, a gravidade de seu estado perdurou por algumas semanas. Entrando em agonia com os olhos fitos em Jesus crucificado. Olha só, ele está na cama ali com os olhos fitos na cruz do Senhor. A mesma cruz que foi revelada a ele, a mesma cruz que ele passou a vida inteira, né, amando, né, pedindo que as pessoas olhassem para a cruz. Então essa cruz está ali na frente dele. Então ele os viu entrar em seu quarto, acompanhado por um cortejo santo, entre os quais seu irmão João Batista e outros passionistas, né, falecidos. O irmão dele morreu, né, tempos antes. Ele consegue ver entrar no seu quarto a imagem, né, dos santos, né, inclusive do seu irmão, que é João Batista, que o ajudou na fundação da congregação, entrar também. Imagina, né, gente? Arrepiante isso aí. Então, aos 81 anos, no dia 18 de outubro de 75, São Paulo da Cruz completava a sua carreira e sua paixão nesta vida, entrando para a glória na eternidade. História linda, tem muito mais coisa que eu não pude falar aqui, que eu evitei falar, né, para que não correr o risco de que nosso vídeo fosse, né, deixado de lado mais uma vez. Então, a história de São Paulo da Cruz, fundador dos passionistas, uma vida de santidade linda, bela, que exemplo hoje para todos nós. Meus irmãos e minhas irmãs, sejamos santos, pois o nosso Pai que está no céu é santo. A resposta, vou ser santo. Eu digo sim, Senhor, vou ser santo. Esta é minha resposta, vou ser santo.